Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a esta live. Eu quero dizer a vocês que eu vou contar um pouco da minha história e essa história ela começa lá nos idos do ano de 1975. Eu nasci dia 11 de outubro deste ano. Filho de Júlia Alves e Adalberto Marinho, e criado pela família senhor Esaú. Com muito orgulho, inclusive. Eu tenho os irmãos biológicos, os irmãos maternos, são João Alberto, Valberto, Adelman, Ednan, Valber e Ronildo, em memória. E tem outros irmãos biológicos também da parte paterna. Aguinaldo, Reginaldo, Patrícia, Magna, Marinês e João Marinho, que também em memória, o João Marinho. E temos os meus irmãos de criação, que é a Eleni, Alito, Gilvan, Isaú, Elinete, Marilene, Sandra e Edna, também em memória. Tem os meus filhos, o Alisson Júnior, Matheus e Ana Júlia. E hoje a minha esposa atual, Ana Souza, que a tenho com muito orgulho, uma grande parceira. E é isso aí, pessoal. Isso é um pouco da minha história. Depois de toda essa trajetória, em 95, para vocês terem uma ideia, eu terminei o magistério. E logo em seguida, em 96, eu já era contratado do Estado, através do município, e nesse mesmo ano teve eleição. E eu, por não compactuar do prefeito da época, que ganhou, logo em seguida eu fui demitido, tendo todas as qualificações para ser professor. Mas tudo bem, logo em seguida veio o concurso e eu passei com uma boa colocação. Em menos de 6 meses, pessoal, pasmem, eu também fui demitido novamente, já concursado. E aí, quando eu fui demitido, eu entrei logo em seguida com um processo judicial e passaram-se 20 anos para esse processo ser julgado. E foi julgado em 2017. Inclusive, na época, eu passei uma boa colocação nesse concurso e tal. Então, fiquei 20 anos aí, assim, eu posso dizer assim, afastado da profissão que eu escolhi para trabalhar. Quando, em 2018, já trabalhando aqui, já reempossado por força da justiça, e eu fui verificar algumas coisas da nossa área da educação. E a primeira delas que eu procurei foi o sindicato. Então, eu fui a verificar a situação do sindicato para ver como estava. Chegando lá, eu constatei algumas irregularidades que precisavam ser sanadas. Nisso, começou-se a batalha do sindicato.
que, ao final, fomos vitoriosos, graças a Deus, e hoje eu estou aqui. Hoje, como eu posso dizer assim, como pré-candidato a vereador, de uma luta, de uma causa que eu, às vezes, luto, não por mim, mas por muitas pessoas que necessitam disso. Porque não é fácil a gente lutar contra um sistema. Não é fácil. A gente, às vezes, até desanima. Isso, essa realidade é muito ruim, é muito triste. Então, mas mesmo assim eu tenho esse espírito de luta, me identifico muito. Eu, nesse decorrer dos 20 anos, aprendi muita coisa, graças a Deus. E não, eu só busco cada vez mais agregar isso. Venho buscando agregar cada vez mais. E hoje eu sou pré-candidato a vereador, lutando, continuo lutando. Dia 16 de novembro, logo ao término da eleição, eu volto para o sindicato. Então, voltarei e continuarei a luta por uma classe que realmente a gente percebe que é massacrada, né? Mas, falando um pouco da história da educação, a educação na antiguidade, tomando, assim, uma herança cultural deixada pela antiguidade como fonte principal, a qual a civilização ela se ergueu pelo legado deixado pelos principais estados da Grécia Antiga, que era Esparta, a cidade de Esparta, e a cidade de Atenas, né, que constitui-se como um princípio de organização social e educativa, que serviu de modelo para diversas sociedades no decorrer dos séculos. É conhecida por ser o poder militar e caráter guerreiro. Isso era a ideia dos espartanos, né? Da cidade de Esparta, modelo de educação espartano. Ela se baseava na disciplina rígida e no autoritarismo e no ensino de artes militares e códigos de conduta. E também no estímulo da competitividade entre os alunos, né? E, assim, o exercício da palavra, assim como a retórica e a polêmica, era a valorização da função da prática da democracia entre iguais. Então, isso é considerado mestre da retórica e da oratória, eles ensinavam também a arte das palavras para seus alunos, né? Onde veio o pensamento sofista, o filósofo Sócrates, ele propunhava ensinar, né? Tudo isso na Idade Antiga. Veio a Idade Média e eu estou fazendo todo esse apanhado para a gente chegar na nossa idade moderna, contemporânea, tecnológica que vivemos hoje, muito bom. Hoje a gente vê as aulas aí online, essas coisas todas, mas vamos ver a importância de tudo isso, né? Veio a idade, na educação moderna, ela foi centrada na figura do professor, e isso é muito importante, porque o professor, ele é o transmissor do conhecimento que se expandiu ao longo dos séculos 18 e 19, que foi impulsionado pela Revolução Industrial, e, consequentemente, também pela urbanização e o aumento demográfico, né? Hoje a gente vê aí as cidades cada vez mais crescendo e se expandindo, né? E com isso se expande muita coisa, né? E se expande conhecimentos hoje, porque o conhecimento tecnológico, através do que a gente vê hoje, ela trouxe, assim, um meio da gente estar atualizado. Hoje, o próprio professor, se ele não tiver atualizado, ele não consegue. Às vezes, antigamente, o professor conseguia tapear o aluno, né? E hoje não, hoje é difícil, porque
Quando o professor vai para a aula, o aluno já está sabendo dos conteúdos, das informações. Então, é meio complicado isso, né? Em função dessa trajetória histórica também, cabe salientar que a educação, ela não atendeu sempre os mesmos tipos de objetivo em toda a sua análise. E requer, antes de tudo, um esforço de reflexão e contextualização. E, através desse caminho, pode-se melhor compreender métodos e teoria educacionais, pois observamos traços presentes nas práticas educativas atuais que remetem à herança deixada pelos modelos educativos analisados até aqui. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que batalhar, tem que crescer, tem que conhecer. Isso é de suma importância. Agora, vamos nos ater à nossa educação. Quando cheguei aqui e fui me inteirar de vários assuntos, assim, várias situações da educação, e um deles me deixou totalmente triste. E esse assunto é o que eu luto hoje, dia a dia, a todo momento, para que reverta essa situação. Campestre é uma cidade que, assim, melhorou a sua estrutura de forma, assim, significativa, melhorou. Mas falta melhorar a educação. Falta melhorar, porque quando a gente eu vejo, né, uma lei criada justamente para que ela vem em desencontro com os educadores, isso é inaceitável. Eu acho inaceitável. Uma lei que é criada para tirar direitos. Isso não podemos permitir. Tirar direitos. Por que isso? Quanto que a gente tenta buscar permanecer com os mesmos direitos ou conquistar mais, aí vem uma lei municipal e retira direitos. Que foi a Lei 058, nosso quinquênio. O quinquênio, para quem não sabe, quinquênio, a cada 5 anos, isso é o que está na lei, a cada 5 anos temos direito a 5% sobre o nosso salário. 5%. E tiraram isso, acabou. Os nossos servidores da educação não têm mais isso, infelizmente. Então, a gente fica muito triste, revoltado com isso. Por quê? Porque tirar justamente da educação. Então, hoje nós não temos mais esse direito de perceber nos nossos vencimentos 5% a mais. Não temos. Então, a gente fica, assim, um pouco indignado com isso. E se pergunta por quê. Dentro dessa mesma lei, porque ela foi um pacote de maldades, um pacote, a Lei 058, ela tem outra situação que a gente, quando estuda, sai do magistério, porque eu só tenho magistério, não tenho a faculdade direcionada para pedagogia. Então, quando a gente estuda, faz uma faculdade, a lei diz que a gente tem um direito a mais para receber em tantos por cento. Varia, a cada nível varia. E quando que a gente recebe isso? Antes de criar a Lei 058, a gente recebia de imediato. Terminou a faculdade, em seguida, você já recebe. Com essa nova lei, não. Para você receber, ela vai até 1 ano. 1 ano. Então, é inaceitável isso. Você atrapalhar o professor, atrapalhar o servidor da educação, porque ele estuda, ele passa 3, 4, até 5 anos estudando ali um curso. Quando terminar, ele quer de imediato começar a ter um salário melhor. E isso
foi mudado pela Lei 058. É complicado isso, a gente fica a se perguntar por que não paga de imediato, o município tem condições suficientes para isso, sobra, e por falar em sobra, daqui a pouco nós vamos falar sobre sobras dos recursos da educação. Então, tem mais outra coisa, o servidor, quando ele completava, aliás, 50 anos de idade, 20 de serviço, não importava onde, se vindo de outros municípios ou não, mas se incorporou ao nosso município, ele tinha uma redução numa carga horária. E também nessa mesma lei, essa redução ficou restrita somente ao tempo de serviço em campestre. É outra situação. Mas, assim, a gente fica olhando leis que são criadas, justamente a gente tenta perceber como é que porque não criam leis que ajude o servidor da educação, principalmente o professor. E como eu disse, falando em sobras, para vocês terem uma ideia, esse ano de 2019, nós fizemos um apanhado de todo o material que foi enviado para o Tribunal de Contas. O que acontece? Constatamos que existe uma sobra na educação de quase R$1,5 milhão. É o famoso rateio, que sempre existiu aqui, exceto nos 2 últimos governos, que podemos resumir em um só, porque o gestor é o mesmo. Mas nos 2 últimos mandatos, com o mesmo governo, nós nunca tivemos rateio. Enquanto que nos mandatos anteriores, eu acompanhava isso de longe, nos mandatos anteriores sempre houve rateio. Por que esse não houve? Será que fizeram mágica com o dinheiro da educação? Porque a lei ela é bem clara, bem clara. 60%, aliás, o mínimo de 60%, ele tem que ser aplicado exclusivamente no pagamento dos servidores do magistério, né? Dos profissionais do magistério. Exclusivo. Ela não tem outra finalidade, a não ser esse. E a gente fica a se perguntar por quê? Por que uma gestão ela não prioriza a valorização do profissional do magistério, dos servidores da educação? Por que ela não faz isso? Porque, constatando isso pelos documentos, a gente tem prova, e nós, com essas provas, nós levamos até a Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador, a função principal de um vereador é fiscalizar. E quando ele não cumpre o seu principal papel, algo está errado. Entendeu? Tem algo de errado no reino da Dinamarca, como diz o ditado. Então, quando a Câmara se omite, tem algo muito errado, porque a educação ela tem que ser prioridade. Quando vocês ouvirem por aí, nos próximos dias, até 15 de novembro, de pessoas dizendo que a educação é prioridade, vocês tomem cuidado com esse tipo de gente. Porque talvez não seja prioridade, não. Porque se fosse prioridade, tinha feito algo para que não chegássemos a esse patamar que estamos. Houve sobra de quase R$1,5 milhão só no ano de 2019. E nós vamos constatar, eu estou falando isso como presidente do sindicato, estou licenciado no momento, porque sou pré-candidato a vereador e no momento adequado serei candidato, mas eu retornarei dia 16 para cumprir o meu mandato como presidente e cobrar todos esses anos, de 2012 até 2020, todas essas sobras do Fundeb. Isso é lei.
Ainda e para endossar a lei nacional, ainda temos uma outra situação. A lei municipal, ela diz, a lei 002, no seu artigo 67, ela diz que fica obrigado o Poder Executivo conceder o rateio aos profissionais quando esse dinheiro sobrar. Fica obrigado, isso aí é lei. Nós estamos agora numa outra situação, hoje mesmo, nós estivemos em Porto Franco, numa audiência com vários professores, o município de Campestre não paga, pasmem, o terço de férias de forma adequada. E ainda, de forma assim, de forma tacanha, de forma pequena, vem dizer que os professores são mentirosos. Isso é o cúmulo do absurdo. Nós temos que acabar com esse tipo de situação. É o cúmulo do absurdo. Campestre, os profissionais de Campestre, os educadores de Campestre, não precisam passar por isso. São grandes profissionais, são pessoas, são pais, são mães, principalmente mães, que é a grande maioria, tem no seu lidar, no dia a dia, a luta por uma educação de qualidade. E quando se deparam, são chamados de mentirosos. É inaceitável ouvir isso de um gestor, dele chamar o professor de mentiroso. Então, nós tivemos hoje, numa audiência, buscando o nosso direito pelo terço de férias. E você que é servidor, você que é professor, que está me ouvindo, busque o seu direito. Busque, é seu, ninguém toma. Direito é seu e a lei é a lei. Não adianta, não sou eu, o professor Geilton, que está falando por falar. Não, a lei já existe, a gente só obedece. A nossa obrigação é obedecer. Agora, você que é professor e ficar calado, ouvindo um gestor, um prefeito, dizer que você é mentiroso e você ainda o acompanhar, tem algo errado com você. Não é com ele, não, é com você. Ele, a gente já conhece o perfil, que é de maltratar pessoas. Já você, será? Porque o que vai acontecer? Prefeitos passam. É como diz o ditado. Vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Então, é inaceitável. Professor, você é inaceitável, entendeu? Você aceitar um prefeito, um gestor, lhe chamar de mentiroso. E você ainda o acompanhar. Isso é inaceitável. A gente até poderia adjetivar outros nomes aqui para pessoas que acompanham uma gestão dessa, ouvindo tamanha asneira dessa forma. É inaceitável. Eu não aceito. Eu estou aqui na condição, vamos dizer, de presidente de sindicato, eu estou licenciado, como já disse. Mas, se eu tivesse, em qualquer lugar que eu tivesse lá na sala de aula, eu não aceitaria ninguém me chamar de mentiroso a não ser que você seja um mentiroso. Aí sim, se você é mentiroso, qualquer cachorro pode lhe chamar de mentiroso, porque você é mentiroso. Mas quando você não é, e eu sei que você não é, eu conheço a lei, entendeu? O artigo 52 da lei 002 está lá. O profissional do magistério faz jus a 45 dias de férias. E eu pergunto a você, professor, responde para mim ou aqui, ou em qualquer lugar, responde para qualquer pessoa que lhe fizer essa pergunta. Você recebe os 45 dias de férias? Eu, da minha parte, no meu contra-cheque, eu respondo, eu não recebo. Agora, se você recebe,
parabéns, parabéns. Tem algo errado. A lei, ela não pode. O artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, lá no inciso 38, 36, 38, ele fala que a gestão pública, ela tem que primar pela isonomia, pela transparência, tem que primar por isso, isso é lei, certo? Estou vendo aqui a Ana Cristina dizer, é muito triste, Ana Cristina. Obrigado, Shirlene, também pela audiência. É muito triste ter um prefeito chamar o professor. Olha, eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos disparou 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde arrasou o Japão, e, consequentemente, a guerra acabou a partir dali, e o Japão ficou arrasado, até hoje sofre consequências. Até hoje nós temos pessoas no Japão nascendo em decorrência das bombas atômicas, nascendo com problemas dos mais diversos possíveis. Problemas de saúde. Então, quando isso aconteceu, depois de 50 anos que aconteceu isso no Japão, o Japão se torna uma das primeiras potências mundiais. E sabe qual foi o segredo? Educação. Simplesmente educação. Entendeu? E eu agradeço aí a participação do nosso amigo Ezequiel, Apoliana Nascimento, Simone Fernandes, obrigado pela audiência. Nós estamos falando exatamente de educação, e para quem ainda não estava acompanhando, eu estou dizendo, como a Ana Cristina disse, é muito triste a gente ouvir de um gestor chamar o professor de mentiroso. Isso é triste. Devia ter respeito. Respeite a educação, respeite o professor. Até porque, segundo eu sei, esse prefeito tem um curso de economia, dizem que ele é economista. Vocês querem saber por que ele é economista? Porque ele passou pelas mãos de professores. E na grande maioria foram professores de campestre. Esses guerreiros de campestre que a gente deveríamos idolatrar, porque são verdadeiros heróis da nossa educação. Agora, ser chamado de mentiroso e pasme, sem nenhum motivo. Respeita o professor, já que não respeita famílias, respeite o professor. Entendeu? É verdade, Ana Cristina, é verdade. Todas as profissões começam com a educação e professores, sem sombra de dúvida. Todas, sem exceção. Então, é como eu disse, nós estamos na luta do terço de férias para os professores, porque a lei diz 45 dias de férias ao professor, dividido 30 dias no final do ano letivo e 15 dias no final do primeiro semestre. E a CLT é bem clara. Entrou de férias, paga-se o terço de férias proporcional. E aqui não acontece isso. E não acontece, além de não acontecer, gente, é complicado, é você ouvir do gestor que nós somos mentirosos. Inaceitável.
Inaceitável. Mas vamos em frente. Veja só. Aqui nós temos, só no ano de 2019, sobras do Fundeb que precisam ser explicadas. A Câmara Municipal, essa Câmara inerte, essa Câmara que não resolve nada a favor do povo, a não ser a favor do prefeito, que é muito estranho. Será que eles ganham, são corrompidos para não responder nada contra o prefeito? Será que é isso? Esses vereadores que estão aí precisam responder à educação. Precisam responder à população de modo geral. Mas nós temos aí uma petição pública colocada na Câmara Municipal e até hoje, presidente da Câmara, onde você está? Será que o senhor está nesse momento na sua ilha, curtindo, e não responde à classe da educação? Isso é inaceitável. Inaceitável. Presidente, porque esse papel que você faz não é um papel de um presidente. É um papel de menino de recado do prefeito. Infelizmente. Sou seu amigo, entre aspas, porque a amizade tem limite. Viu? Sou seu amigo porque desde quando eu nasci em Campestre, desde quando me entendo por gente, eu conheço o atual presidente. Mas a gente não pode misturar as coisas, não. Eu também sou presidente do meu sindicato e faço jus à minha ortoga. Faço jus o poder que me ortogaram. Já você, presidente, não faz. Infelizmente, não faz. E a população de Campestre precisa conhecer o trabalho de vocês. Aliás, se a população de Campestre for atrás de vocês para conhecer o trabalho de vocês, ele não existe. Existe, sim, um agachamento a favor do prefeito. Que é isso? Lá, se você for fazer qualquer coisa que desagrade o prefeito, a ordem é dada para não fazer mais nada. Quer dizer, é complicado isso. E nós temos que mudar essa realidade, pessoal. Nós temos que mudar. Entendeu? A próxima legislação está vindo aí. A próxima legislatura está vindo aí. E se vocês continuarem aí com essa atual legislatura, que é uma legislatura inerte, não serve para nada. Nada. 9 vereadores não servem para nada. Responde à educação. Responde pelo menos a petição pública. E não tem só a petição pública, não. Nós temos a situação de uma servidora que foi para... Perdão, foi não. No documento diz que ela foi para São Luís, mas não foi. Não foi em São Luís, ela apenas comeu o dinheiro da diária, da educação. Também foi protocolado lá na Câmara, nunca responderam. Nunca. Responde, vereadores, cadê vocês? Onde é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, né? Como diz o Moção, né? Hoje é sexta-feira. Talvez vocês estão aí se lixando para o povo de Campestre. Mas eu estou preocupado e vou lutar pela nossa classe, a classe da educação, porque esse é o meu papel como presidente do sindicato, apesar de estar licenciado nesse momento. Mas dia 16 eu volto como presidente para retomar a luta que é minha, a luta que é sua, professor, a luta que é sua, servidor, a luta que é nossa. Então, as sobras do Fundeb, férias, o nosso que é inaceitável, pessoal, inaceitável. A humilhação dessa gestão que faz aos servidores municipais. Servidores municipais humilhados, sem direito a nada. Aos contratados,
pagam salário mínimo para contratado com qualificação de pós-graduação, recebendo salário mínimo e ainda sendo obrigado a participar de reuniões, inclusive políticas. Isso é inaceitável. Nós estamos num país democrático e a democracia ela tem que se valer na sua essência. Ela não pode permanecer assim. E se nós permanecermos calados, se nós permanecermos igual à Câmara atual, o resultado não será bom. Então, nós temos que brigar, nós temos que lutar, nós temos que correr atrás dos nossos direitos. Porque direito é direito, não adianta. E todos nós sabemos que o meu direito começa onde termina o seu. E ponto final. Ponto final. Então, pessoal, eu agradeço muito a cada um de vocês. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, que nós temos muitas novidades para mostrar, para trazer a vocês, muitas ideias, muitos projetos. Então, se inscreva no nosso canal, dê um joinha na nossa transmissão, e eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que estiveram presentes agora. E em breve, na próxima semana, teremos uma outra live. Inclusive, eu vou estar convidando uma pessoa para participar dessa live, né? Um professor, uma pedagoga. Nossa live é voltada para a educação. Essa aqui, nesse sentido. Então, na próxima semana, nós teremos uma live e vocês todos serão convidados novamente. Quero agradecer a paciência, a audiência de vocês. Muito obrigado. Dê aquele joinha, dê o gostei, dê o like, curta, inscreva no nosso canal e nós estamos aí. Agradeço. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!